Tempo de deficiência na aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. Bom, tema recorrente, tema novo, tem lei complementar aí de 2013, já falei muito sobre esse tema e sempre há muita discussão. Doutor, por que eu tenho que ter um tempo mínimo de deficiência? Não tenho que ter esse tempo mínimo de deficiência? Como que o INSS computa isso? Então vamos passo a passo para você entender. Olha só, a aposentadoria da pessoa com deficiência, ela já foi determinada, a diferenciação dela pela Constituição, lá no artigo 201, desde 1988. Observe, desde 1988 já havia definido critérios de diferenciação para a aposentadoria das pessoas com deficiência. Só que dependia de uma lei complementar para regular esse artigo 201 da Constituição Federal. E aí, em 2013, olha só, 25 anos depois, como demora as coisas para acontecer aqui no Brasil, né? 25 anos depois, veio aí a regulamentação dessa aposentadoria das pessoas com deficiência, que foi a Lei Complementar 142 de 2013. E ainda muita gente tem dúvidas sobre isso, embora já faça algum tempo, né? Vai fazer quase 10 anos que essa lei complementar aí está em vigor. Muita gente tem dúvida, muita gente não conhece ou sequer sabe se tem direito de enquadramento disso. Então, ela é uma modalidade de aposentadoria para as pessoas que têm deficiência. Eu já expliquei como é caracterizada a deficiência para fins do INSS, vou deixar o vídeo aqui no card para você. Mas o que é muito controverso, que as pessoas têm dificuldade de entender ainda, é o tempo mínimo de deficiência para essa modalidade de aposentadoria. E se esse tempo mínimo tem que ser considerado juntamente com contribuição. E a gente vai ter que ir lá na lei complementar para você entender direitinho e a gente estipular a distinção. Bom, eu preciso desse tempo mínimo. Esse tempo mínimo tem que estar somado junto com contribuição ou não? Eu posso considerar esse tempo mínimo apenas de deficiência sem contribuição. Vamos entender? Vem para a tela comigo. Olha só. Então aqui, pessoal, estou na lei complementar, como dito, né? Lei complementar 142 de 2013. Se você não sabe ainda, ela regulamenta o parágrafo 1º do artigo 201 da Constituição Federal, no tocante à aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do regime geral da Previdência Social. Essa lei complementar, trazida em 2013, ela traz dois tipos de modalidade de aposentadoria, a por idade e a por deficiência. A por idade, né? Por idade ou por tempo de contribuição. Mas a por idade é a que a gente vai trabalhar aqui. Então ela diz o seguinte, artigo 3º, é assegurada a concessão da aposentadoria pelo regime geral da Previdência Social ao segurado com deficiência, observadas as seguintes condições: 25 anos de contribuição se homem e 20 se mulher, deficiência grave, 29 anos de contribuição se homem e 24 de mulher, se for uma deficiência moderada, 33 anos de contribuição se homem e 28 anos de contribuição se mulher, no caso de deficiência leve. Então volta aqui para mim. Então observe, a Constituição, no artigo 201, parágrafo 1º, determinou e a lei complementar veio para regulamentar essa determinação da Constituição Federal. E aí, a gente tem duas formas do segurado aí com deficiência aposentar. Por tempo de contribuição, que a gente acabou de falar aqui, o do homem ou da mulher, dependendo do grau de tempo de contribuição, e por idade, são as duas modalidades. E aqui é o ponto que eu quero que você preste atenção, onde a gente vai detalhar. Volta lá para a tela com a gente. Olha só, então a gente falou dos 33, né, ou 28 se mulher, e agora aqui é a aposentadoria por idade por deficiência, que é aos 60 anos de idade, se homem, e 55 anos de idade, se mulher, independentemente do grau de deficiência, desde que cumprido o tempo mínimo de contribuição de 15 anos e comprovada a existência de deficiência durante igual período. Então volta aqui para mim. Então veja que a aposentadoria por idade, por deficiência, ela possui um pouquinho mais de requisitos do que a aposentadoria por tempo de contribuição. A aposentadoria por tempo de contribuição, ela só exige que você prove a deficiência e o tempo de contribuição. Se a deficiência é leve, moderada ou grave, vai ter o tempo de contribuição necessário, independentemente da sua idade, tá? Agora, na aposentadoria por idade, você precisa de outros requisitos. Quais são os requisitos, doutor? Uma idade mínima. Então, ou a mulher vai ter que ter no mínimo 55 anos, no caso do homem, no mínimo 60 anos. Lembrando que a reforma da Previdência não alterou essa modalidade de aposentadoria. Por isso que ela é benéfica, por isso que é importante você prestar atenção. Então, mulher com 55 anos de idade e homem tem que ter no mínimo 60 anos de idade. No mínimo 15 anos de tempo de contribuição e aí 15 anos de deficiência.
E aí, esses 15 anos de deficiência, pessoal, não necessariamente você precisa comprovar o tempo de trabalho como 15 anos. Observe que o INSS está indeferindo inúmeros processos, considerando que a pessoa não teve 15 anos de contribuição na condição de deficiente. Mas a lei complementar, ela não diz isso. Ela diz que você tem que ter a deficiência por igual período de 15 anos, independentemente do teu tempo de trabalho. Ela não faz a ressalva de que os 15 anos precisam ser de contribuição. E por que eu digo isso? Porque muitas vezes a pessoa teve contribuições antigas e tornou-se deficiente depois, parou de contribuir com a Previdência Social. Ela não pode perder esse tempo de contribuição e se enquadrar numa outra modalidade de aposentadoria, porque ela não contribuiu quando estava na condição de deficiente. Então, muito cuidado com as terminologias. Se você é aposentado por idade, aí, pediu uma solicitação de aposentadoria por idade da pessoa com deficiência e teve a negativa nesse sentido, busque um profissional de sua confiança, porque a lei complementar ela não exige que o tempo de contribuição seu seja complementado com a deficiência. Você pode ser deficiente, ter os 15 anos de deficiência e não necessariamente contribuir durante esse período de deficiência, tá bom? Vem com a gente que amanhã, sexta-feira, tem Papo Previdenciário. Até lá!